Material, aqui nós estamos em 2, 4, 6, 2, 4, 6, material de 7. 7 pessoas, né? É muito ainda para uma quinta-feira, permanente, como tem sido, né? Cansativo. Clarice disse que está ocupada, a Margarete ia chegar tarde, a Beatriz hoje não podia. A gente faz com quem pode. Boa noite, Ricardo. Obrigado por ter vindo. Talvez o Adriano venha, vamos ver. Estamos fazendo a leitura da Lídia Fagundes Telles, que ninguém fez, né? Ninguém mais fez, ninguém faz porque ela não quer também. A gente deve publicar um livro mais na frente. Como pesquisadores, podemos ter o direito de não estar roubando propriedade de ninguém, né? As cartas privadas, quando vão ser publicadas, geralmente vão a leilão, assinam um termo de compromisso, de responsabilidade, pelo direito de vender as cartas, né? Os herdeiros. Venderam caríssimas as cartas de Bleuler com Freud. A gente lê o livro de Freud com Jung e cita muitas vezes o Bleuler. Eugen Bleuler. Essas cartas foram vendidas agora em 2016, tem apenas 8 anos, traduzidos para o francês. Só o francês que tem e o alemão, né? As cartas que Freud trocou com Bleuler a vida inteira foram vendidas por um neto, aliás, uma neta, né? Uma mulher, uma neta, dizendo assim: via meu pai horrorizado com aquele baú de cartas do pai dele, do avô dela. Imagina ela ter lá, então, dentro de casa, um baú que o pai não sabia o que fazer com aquilo. O pai né, dessa mulher, então, era um homem que era o filho do Bleuler. O incômodo que é ter dentro de casa umas cartas que seriam úteis para a humanidade, né, para quem quer pesquisar aquilo, ao mesmo tempo que é segredo íntimo, que dá uma gastura, né? Queimo isso, não posso queimar, né? Um patrimônio praticamente. O que eu faço? Não tem nada, foi guardando. A neta, que está mais distante, então vendeu, né? Negociou com a editora e vendeu. Eu também falando isso porque o último conto, né? Quem leu aqui o conto hoje, quem teve paciência, tempo de ler, que não está tão ocupado assim, que pode ler, vai ver aqui que o último conto é meio pesado, né? Vou sair aqui porque deu tilt. Vamos abrir aqui de novo, ver se consegue dessa vez, né? Está dando um problema aqui na imagem, ó. Vamos abrir. 1938, um pesquisador da Lígia me passou aqui Porão e Sobrado, né? A cortesia dele. Aqui deu alguma coisa, um bug, hein? O arquivo não está abrindo. Vou tentar ver aqui outra forma de abrir. Pouca gente, né? Ninguém no mundo vai ler livro desse jeito. Nós estamos lendo para buscar o narcisismo em Lígia, assim, a genialidade da autora, né? E como é um livro
Beleza, obrigado, Pedro. Saiu, agora voltou. Às vezes cai, a internet é assim, né? Nós não podemos ler, o público, né? Nós, o público, mas nós, pesquisadores, estamos lendo, né? E vamos publicar um livro, então, com esses contos proibidos por ela mesma, e um outro livro com Praia Viva, que depois a gente vai ler, tá? Aqui tem um segredo da Lígia. No porão, né? Tem um segredo que depois vai para o sobrado. Mas teve gente que leu naquela época. O Porão e Sobrado é o primeiro livro de contos da autora Lígia Fagundes Telles, publicado em 1938 pela Companhia Brasil de Editores sob o nome de Lígia Fagundes de Azevedo. A obra é organizada em duas seções, sendo que a primeira é referente aos moradores do porão da cidade e a segunda aos que habitam os sobrados. É composta por 12 contos curtos e tem 93 páginas. É antecedida por um prefácio escrito pela autora e por um texto do jornalista Afonso Schmidt. Os 12 contos estão aí, nós já lemos 7, né? Faltou Pintada, mas pulamos para um do Sobrado, que é a Vocação do Erasmo, né? Hoje vou tentar ver se acaba. Como é que foi recebida a obra na época? Ao ser lançado, sua autora não era uma desconhecida, pois já havia colaborado, tinha 20 anos de idade, né? Na época. Já havia colaborado em diversos jornais, como consta uma chamada publicada em O Cruzeiro. Acaba de aparecer em todas as livrarias, Porão e Sobrado, o livro de estreia da senhorinha Lígia Fagundes, conhecida até agora por sua interessante colaboração nos jornais e revistas da Pauliceia. Pauliceia paulista, né? Capital paulista. Como muitas outras obras de estreia, Porão e Sobrado teve uma recepção crítica, que apontou as qualidades do livro e também as deficiências. Dentre os que assinalaram as fragilidades da obra, temos Ezequiel Cavalheiro, que julgou dever-se isso à pressa da autora, da jovem autora em publicar seu primeiro livro. No entanto, aponta ele, dentre as estreias do período, esta, sem a menor dúvida, uma das que mereciam os mais francos estímulos. Ânimo, mocinha, né? Assim, estímulo, né? Vou animar a menina, né? Jovem ainda, primeiro livro, não é essa maravilha toda, mas os mais francos estímulos, saudando-o não como uma afirmação já plenamente realizada, mas sim como uma das maiores, mais fundamentadas esperanças entre as figuras moças de São Paulo. Tá? Geralmente fala assim, porque está começando, né? Cada 100 que começa, fala assim para todo mundo. Daquele 100, apenas um chega no topo, né? O jogador de futebol também é assim, né? Uma promessa, uma promessa. Não realiza, mas alguns realizam. Segundo Leonardo Arroio, então aqui embaixo tem as referências, tá? Eu andei procurando aqui nos jornais da época, né? Não é difícil achar. As referências estão lá embaixo. Achar o jornal da época que tem, então, mais material sobre ela, né? Segundo Leonardo Arroio, nesse livro havia uma série de contos que ressaltavam vários defeitos, não só de ordem técnica, como de estilo. Apesar disso, seus trabalhos mostravam claramente as possibilidades futuras da jovem ficcionista. Ah. Rubens do Amaral também apontou a pressa da jovem autora, não deixando, porém, quer dizer, tem gente resenhando o livro dela, tá? Fazendo resenha, né? Lendo e fazendo comentários. A pessoa se arrisca a escrever e publicar, alguém lê, né? Aí você tem o respaldo vindo de fora para dentro, né? Um retorno. Anotem este nome, Lígia Fagundes. Será o de uma grande novelista, é o que afirma seu livrinho Porão e Sobrado. Diz ele no começo de sua crítica, para dizer em seguida, um livro que saiu antes do tempo. Lígia Fagundes teve excessiva pressa de publicar uma coleção de contos, dos quais uns poderiam ser assinados por qualquer dos novos contistas brasileiros de primeira plana, ao passo que outros traem ainda os defeitos de todos os principiantes. Destes, nada digamos. Daqueles, porém, façamos elogio.
Então, vou elogiar os bonitos, deixar de lado os feios. E não é somente um prêmio de animação, que é também uma questão de justiça. Lígia Fagundes tem todas as qualidades para ser uma grande contista brasileira, exceto a maturidade. Não tem ainda, né? O que lhe falta, porém, virá com o tempo. Outro livro de contos que virá já não será uma promessa, será o êxito que o seu talento lhe garante. Uma condição única, substitua ela a pressa pela paciência, diz ele ao final. Interessante que o rapaz escreveu, então, a crítica, né? E alguém foi lá, pegou e trouxe para o Wikipédia. Tá? O jornal O Mário, do Rio de Janeiro, apontou o livro como sendo talvez um dos melhores livros de contos brasileiros do ano. Trabalho de estreia, evidentemente, mas trabalho realizado com a segurança e o desembaraço de quem domina completamente o métier. Moacir Werneck de Carvalho, ao elogiar o lançamento de Praia Viva, lembrou como Porão e Sobrado mereceu referência entusiasmada da crítica. Nelson Werneck Sodré também comentou, né? Na época já era crítico. O livro é realmente a mais bela promessa no gênero. Os contos que encerra são bem urdidos. Os diálogos se apresentam muito próximos da realidade. As cenas têm vida. Eles ficam na memória de quem os lê. Na tristeza da monotonia da produção comum dos contos brasileiros, havia mesmo necessidade de ampliar o número dos que sabem tratar o gênero. Disse Sodré. Não há entre estes contos um que seja frio e sem qualidades. Isso é verdade. Os contos são quentes, né? Muita carne viva, assim, né? Tem muito suor, né? Muita dor, né? Muita dor, muita perturbação psicológica, né? Derramada em textos, né? Em todos eles se encontra alguma coisa viva, um diálogo, uma figura, uma situação. Este Porão e Sobrado é uma grande promessa, porque se adivinha que, tendo estreia ótima, pode ampliar-se em apuramento considerável de qualidade. Aqui o Nelson Werneck parece que percebeu o movimento da Lídia, no sentido de uma coisa rústica que depois ia evoluir como evoluiu, né? Então ele botou uns adjetivos aqui de vida, né? Dor, sofrimento, coisa viva, né? E tem uma cobra assim por dentro, fazendo o sangue, né? Querendo sair. Após sua publicação, o livro não foi mais reeditado, tá? Nem tampouco os contos que fazem parte dele, como também os do seguinte Praia Viva. Olha que interessante. Se alguns poucos críticos apontaram algumas fragilidades do livro, mas chamaram também a atenção para suas qualidades, e se a maioria da crítica viu no livro uma grande estreia, a autora, no entanto, resolveu retirá-lo do rol de suas obras, pois, segundo ela, a pouca idade não justifica o nascimento desses prematuros. Por lá no futuro, falar isso aqui, né? Pegar uma frase dela para trazer. Você vai lá no futuro. Pô, é maldade, né? Vem aqui no Adelmo com 66 anos e fala assim: Adelmo, quando você tinha 20 anos, por que você separou da primeira mulher? Por que você, a engenharia, depois foi para a filosofia? Por que você não começou já, né? Não sei aonde? Opa, tá vendo? Você não sabe amanhã o que você vai ser, rapaz. Ninguém sabe depois aquilo que vai ser antes disso, né, do acontecimento. Essa loucura do narcisismo, a gente vive ela permanentemente, mas parece que não existe, né? A loucura do narcisismo é você o tempo todo estar sendo surpreendido pelo próprio narcisismo, né? O narciso sempre chega atrasado, né? A gente vem descobrir esse modo de ler, que ninguém lê, né? Dessa maneira. Aproveitar aqui, se a gente precisasse fazer outro encontro, a gente faz, né? Sempre tem a ideia de que poderia ser hoje o último, mas tem uma perturbação aqui, quer ver? Esse livro que eu andei publicando aqui essa semana, que vai sair na biblioteca, eu estou tendo umas perguntas, tá? É porque a gente tem que fingir, né? Vou botar essa página aqui só por curiosidade.
Para nós aqui não é novidade nenhuma, né? Para nós não é novidade nenhuma, mas não custa nada repetir também. Nem todo mundo está acompanhando, né, o nosso raciocínio. O raciocínio nosso que é esse aqui, ó. Andaram perguntando aqui em Vitória, alguns meio que rindo, né? E ainda tem um negócio que diz assim, Adel, você escrever que você foi governador do estado, você não foi governador do estado, né? É uma ficção. É verdade que se eu escrever que eu fui governador do estado, é uma ficção. Eu nunca fui governador do estado. Mas eu posso dizer assim, quando eu fui governador do estado, nos meus 4 anos de mandato, eu, inclusive, colocava o meu salário, minha renda privada, para tentar vender as minhas ideias, assim, viabilizar meu projeto. Eu queria ser um bom governador, né? Guten Tag, all my Eu people. posso, numa ficção, no faz de conta, colocar algumas frases que são reais, né? Porque eu estou pondo aqui, na publicação desse livro, o meu dinheiro pessoal, né? Investimento meu, por exemplo, né? Mas há uma resistência da parte da leitura clássica em dizer que o autor está na obra. Por causa disso aqui, ó, impõe-se a condição de que o eu não se trafique na obra. É consenso. O tráfico do eu é proibido. No entanto, o eu se trafica. Querendo ou não, ele faz o tráfico. Boa noite, Freud. O tráfico está na base da transmissão cultural, né? O tráfico está na base da transmissão cultural porque você não percebe quando você está aprendendo alguma coisa se aquilo vai ser agradável ou não. Depois é que você vai dizer assim, mas por que eu fui aprender isso? Depois de aprendido, né? O saber entra na gente sem que a gente saiba a priori alguma utilidade para ele depois, né? O tráfico está na base da transmissão. A cultura é traficada para dentro tendo início quando o bebê vem ao mundo. O bebê não vem ao mundo com eu biológico, em condições de refutar qualquer coisa, tá vendo? A doutrinação tem início já na primeira mamada, né? Tá vendo? Machado descobriu que o leitor não lê o autor se traficando no que escreve. Ele descobriu isso, né? Todo mundo lê o conto, não vê o Machado lá dentro. Então ele aproveitou para fazer o tráfico, né? Machado de Assis era traficante. Anunciou que sua obra seria compreendida somente em 2222, trazida pelo Expresso de Gilberto Gil, Expresso 222. Parece que o Gilberto Gil leu o Machado, né? Fez o Expresso 222, que ia chegar em 2022. Começou a circular o Expresso 222, diz a música do Chico, trazendo a obra de Machado traduzida para o novo século. Nesse dia, cuido que por volta de 2202, o paradoxo da minha obra, né, despirar as asas para vestir a japona de uma verdade comum. É um vovozinho, né? A japona. Então, Que esta parte página merecerá direto, mais que pavor apoteose, onde traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro. Olha que sacanagem. que Mas parte parece direto que de bom esperava que sucesso alguém para fizesse um pequeno depois. livro. Tá? E Que traduzisse, parte né? de Em todas as línguas. Ó. que Não está parte traduzendo direto o de bom português de hoje, sucesso né? para Do narcisismo depois. atual, com Ioiô Todinho, essa turma toda aí, né? Para uso dos séculos, papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutido e capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ensinos de... Tá vendo que sacanagem? É muito é traficante demais, não é não? Os governos
Pois é, né? Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e museus. Tem uma colega que perguntou o seguinte: deixa eu representar o seu livro aqui no Estado, tá? Deixa eu, né? Ser, vamos dizer, detentora dos direitos, a franquia, né? Eu vou abrir uma franquia. Ô, Marcos, se quiser botar uma franquia em Curitiba, a gente vende os direitos autorais, 15% para o franqueador aqui, o McDonald's, né? Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios. Daqui para frente, gente, vão ler o Machado com um novo livro. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores. Está vendo? Que loucura. Porque as anteriores não consideravam o eu na obra, né? Ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única e verdadeira, e tudo estará acabado. Até lá vou passar por tonto, né? O Machado parece que devia ser um espírito que acredita em reencarnação. Ele veio já do outro mundo, né? Estamos no ano 2019, foi publicado um pequeno livro de 456 páginas. Nós estamos lá no futuro, então, né? Nós somos aqueles predestinados pelo Machado que estamos vivendo aqui no futuro. Tá? Ah, que bonito, então, né? A gente se permitindo o delírio, né? Vai ser um delírio isso aqui, né? Estou delirando aqui, né? Então, vamos voltar aqui a Lígia, que nós estamos aprendendo o seguinte: como é que o autor se trafica na obra. A Lígia faz tráfico, né? Também. Uma traficante. Aqui nós vamos pular para o último conto do tráfico, que é o mais pesado, né? Não sei se leram, né? Para não deixar por último, que daqui a pouco termina a noite e tem gente que não vai dormir, né? Então vamos ler antes que depois suaviza. Como que a demoníaca, né? Estava aqui, o baú da esperança. Vamos ler o último conto, então, lá do Sobrado, tá? Estamos no Sobrado, o porão é lá embaixo. Maria Teresa morria. Ao lado da enferma, de olhos acesos e respiração ofegante, Leonor aguardava ansiosamente o fim. O doutor dissera: talvez não passe desta noite. Leonor olhou para a doente. Um pensamento preocupou a ela, Leonor. Mas se viesse uma reação, como nas outras vezes, era bem possível que essa miserável não morresse, né? Curvou-se para examinar o rosto esverdeado da prima. Sorriu imperceptivelmente. Então, Leonor está velando a Maria Teresa. Não, o nariz já estava afilado, e aquele suor. Acomodou-se numa cadeira de balanço ao lado do leito e, de olhos cerrados, ficou lembrando os longos anos que vivera à espera daquele momento, quase 10. Durante todo esse tempo, permanecerá dócil e submissa ao lado da doente. Permanecera. Tinha ainda 26 anos, quando o pai, ao morrer, aconselhou: você é a única herdeira de Maria Teresa. Ela é rica e não dura muito. Aceite o convite, faça-lhe companhia. Nessa época, então, a Lígia, com 20 anos, ela tinha linguagem direta, tá vendo? Sem rodeios, né? Ela é rica, ela vai muito dinheiro, você vai ser herdeira, não tem aquele rodízio que ela faz no futuro, né? Metafórico, né? Alusivo, aqui é direto. Leonor não hesitou, os 2 dias depois, e 2 dias depois mudava-se para a casa da prima solteirona. A princípio não conseguiu acostumar-se com a vida daquele casarão de móveis antigos, onde pelas paredes escuras, em quadros empoeirados, mortos distantes vigiavam. Até o jardim, cheio de cipresses e salgueiros, era sombrio e triste, pairando em tudo um cheiro vago de flores murchas, de coisas velhas e um silêncio. Procurou fazer amizade com Maria Teresa, mas a solteirona, sempre fria, esquiva e muda, como uma sombra, mantinha-se à distância. Os dias passavam encerrado no quarto, e só à noite, depois de jantar, dizia algumas frases banais para o tempo, sobre literatura, recolhendo-se em seguida. Aqui tem pequenos traços da melancolia da própria Lígia, como diz a Clarice, que veio aqui um dia e falou assim: a Lígia não tinha romantismo nenhum, né? Ela tinha um romantismo seco dela, né? Um romantismo da melancolia, né?
pessoa triste para dentro, né? Pela condição humana. Então, dizia algumas frases banais sobre o tempo, sobre a literatura, tá vendo? Que será a arte da Lígia, né? A literatura. A Lígia tinha duas artes principais, né? A arte literária para poder desafogar a loucura da vida, mas também era funcionária pública do Estado de São Paulo, onde aposentou como advogada, né? Tinha uma função burocrática, né? Como quem trabalha na Caixa Econômica, trabalha no banco. Assim, você pode trabalhar numa instituição estruturada e fazer a sua loucura lá na literatura, né? É um pouco que ela faz aqui, então, né? Desde cedo, antes ainda de ser a Lígia do direito. Né? Algumas frases banais, literatura e tal. Nunca ria, tá vendo? Nunca mudava o tom áspero e grave da voz. Uma tarde, tentando uma aproximação mais íntima, Leonor arriscou um assunto. Prima Tereza, alguma vez já amou alguém? Tá? Do ponto de vista do narcisismo, você amar o outro é prejuízo, né? Você tem que amar só você mesmo, não é verdade? Você perde tempo investindo no outro, né? Aparentemente. Não é verdade isso, mas tem quem pensa assim, né? Você já amou alguém? É contra o casamento? Um leve rubor coloriu as faces esverdeadas da solteirona. Respondeu perturbada, baixando os grandes olhos verdes. Não, eu nunca amei. Casamento não me preocupa. Até marquei isso aqui, tá vendo? Parece que a Lígia, quando casou com o professor dela, para ter um filho que depois morreu, né? Entende? Quer dizer, como que ela era centrada nela mesma também, né? Se você tem o narcisismo centrado em você, você vê o mundo ao redor como viu o Machado, né? O Machado diz assim, não tive filhos, né? É uma frase do Machado, porque ele não teve filho nenhum, né? Casamento não me preocupa. À noite, como um protesto mudo à indiscrição da prima, Maria Teresa recolheu-se sem se despedir. Aqui eu botei, o que ela disse de indiscreto é indiscreto ao autor emitir sua opinião por meio da literatura, tá? Tem uma indiscrição aí, né? Porque senão você não pode usar a literatura para esse material direto, assim, né? Como é que tá aqui, hein? O som, tá bom? Tá chegando bem o som aí? Bom, por aqui tá muito tranquilo, Sensei. Tá tranquilo por aqui. O som tá bom, beleza. Todo mundo fazendo questão de fazer silêncio, né? O que ela disse seria algo indiscreto. É indiscreto ao autor emitir sua opinião. À noite, como um protesto mudo, né? Leonor, mudo a indiscrição da prima. Tem uma indiscrição aqui, falar assim, que amou ou não amou ninguém, né? Você ama, não ama? É indiscreto ela falar e é indiscreto também a Lígia vir comunicar a gente, né? É uma desilusão logo de cara, né? Leonor exasperava-se com a tristeza irritante daquele casarão escuro e frio, onde tudo só falava do passado. Às vezes ia até a cozinha, procurando conversar com a velha cozinheira, uma mulata que há anos servia a solteirona. E voltava desanimada para junto do piano de teclas amarelas, ou então para a biblioteca, únicas distrações que Maria Teresa permitia. Preocupada com a ideia de um dia herdar toda a fortuna aos poucos, toda a fortuna aos poucos, herdar aos poucos toda a fortuna, acho que tem um erro aqui até de escrito. Herdou pouco a pouco toda a fortuna. Leonor foi se resignando àquela vida vazia. Constantemente lembrava-se do que o pai dissera: ela é tão rica quanto Zuraia. É preciso paciência. E enquanto a esperança de enriquecer crescia, um ódio irracional foi nascendo em Leonor. Essa miserável não morre. Né? Essa desgraçada não morre para deixar a fortuna aí. Uma revolta surda contra a prima que,
como um desafio, a sua ambição permanecia ainda viva. A escrita da Lígia é bem crua, né? Como disse o Werneck Sodré lá em cima, no comentário, né? Tem, tem vida, né? Aquele desejo vivo, assim, real que você tem também, né? E o outro vai deixar uma fortuna para eu gastar, por que ele não morre logo, né? Essa praga. Uma revolta, um desafio, essa ambição ainda viva, permanecia ainda viva. À noite, enquanto Maria Teresa tossia no seu velho leito, Leonor sonhava com a herança. Viajaria muito, teria roupas finas. Ah, miserável, morre. Com dinheiro, recuperaria a beleza que se desbotava naquela casa triste. Com dinheiro, voltaria ao mundo para viver intensamente sozinho e livre. Vou mandar isso aqui para minha esposa, né? Minha mulher que quis viver sozinha e livre com dinheiro, né? Com dinheiro, voltei ao mundo para viver intensamente, fazendo cerâmica, sozinha e livre daquele chato. Adelmo, vai embora, seu chato. Vai lá falar mal de mim em público, mas deixa eu aqui com a minha cerâmica. Com dinheiro, voltaria ao mundo para viver intensamente sozinho e livre. Muitas vezes levantou-se de madrugada, para ir até o quarto da enferma. Mostrava-se meiga, solícita. Como é que está, Maria Tereza? Você está bem hoje? Sente-se melhor, prima Teresa? Agora estou me sentindo bem. Leonor entristecia-se. Ela estava bem. Ai, que tristeza, que merda. Mas, prima, tem escarrado tanto sangue ultimamente. A Lígia escarrando sangue aqui no leitor, né? Queria convencer a tuberculosa de que a tosse piorara, de que estava mais abatida. Você está quase morrendo, Maria Tereza. Você não morre, sua praga. E atenta buscava na fisionomia da doente algum sintoma novo que denunciasse a marcha da moléstia. Diariamente interrogava o médico. E então, doutor? Vai indo. Pode ser que dure mais um ano, talvez menos. Aquela indecisão irritava a Leonor, né? Um ano ou menos. E, obcecada pela ideia de enriquecer, ruída pela ambição, Leonor contava os dias da solteirona, vendo cada vez mais próximo o seu fim. Um dia espiou pelo buraco da fechadura do quarto de Maria Teresa. Ajoelhada diante de um grande baú, a solteirona cochilava. Leonor afastou-se, pálida de emoção. Era ali. Era naquele baú que a prima usurariamente ocultava a fortuna. Era por isso que passava longas horas fechada no quarto. Era por isso que nunca tirava do cinto a chave da porta. Medo de ser roubada. Medo de que alguém visse toda a riqueza que há tantos anos egoisticamente escondia. E no silêncio das noites, de olhos abertos, Leonor ficava até tarde, pensando no baú cor-de-rosa que há anos encerrava a grande e misteriosa riqueza tão cobiçada pela família. Uma tarde, Leonor conheceu o moço. Conversaram algum tempo e na despedida ele ficou longo tempo retendo entre as suas a mão fria da moça. Diariamente viam-se na igreja e um idílio ingênuo principiou entre os dois. 2 meses depois do encontro, ele falou em casamento. Leonor hesitou, pedindo algum tempo para resolver. Tinha 36 anos, já tinha passado 10, então, né? Era o ano da morte, então, né? Ia durar 10 anos. Alguns cabelos brancos e 2 rugas fundas na testa. Aqui a gente vai ler o português da época, o ruga tem um acento, ó. Testa também. Quer dizer, o português pode ser qualquer um, o importante é o conteúdo, né? Que não, a gente não liga muito. Hoje em dia, você vê um teste assim com acento, você reprova o aluno, não é verdade? Até, você perde o conteúdo por causa de uma correção de um acento, né? Rugas fundas na testa. Da beleza antiga, muito pouco restava, com acento circunflexo, ó, restava. Era aquela última oportunidade. Tinha certeza de que não receberia mais nenhum pedido. Aos 36 anos, né? Tinha 36 anos, cabelo branco, apareceu um pretendente. Olha, que o senhor está com 36 anos, aproveita, hein? Não vai, porque o casamento é um pedido, né? A mulher, né? A mulher nunca pede o homem em casamento, não é verdade? Quem pede é o homem, né? A mulher aceita ou nega.
nenhum pedido não vou receber, que não despertaria mais nenhum amor. E, no entretanto, hesitou, pensou muito na prima, na herança. Caso com dinheiro ou caso com meu marido? Maria Teresa estava mesmo no fim, questão de meses. Era despeitada, egoísta, não admitia o amor, era até bem possível que só de raiva resolvesse deixar tudo para a mulata. Consultou-a. Prima Teresa, eu fui pedida. O que acha? A solteirona abaixou os olhos tristes. Penso que não deve recusar. Eu não viverei muito mesmo. Depois de minha morte, ficará uma situação difícil. Até esta casa está quase perdida. Leonor dificilmente conteve-se. A usurária, fazendo-se de pobre, desiludindo-a da herança. Era até bem possível que dissesse aquilo só para experimentá-la. Pensou na mente, né? Não falou. Na manhã seguinte, inutilmente, o moço esperou a resposta. À noite, num sorriso meigo, Leonor confessou à prima que jamais a deixaria. Aceito de tudo. Esta é a minha amizade por você, Teresa. E as semanas, os meses, os cumpridos anos passaram-se. Doutor, ela ainda viverá muito? Não, penso que em breve. De faces encovadas e orelhas fundas, Leonor rondava a doente. Será hoje, amanhã, será um dia. Quase 10 anos. Durante todo esse tempo, junto da enferma, dissimulando, expondo-se ao contágio, sacrificando o resto da sua mocidade naquele casarão sombrio. Durante 10 anos, pacientemente aguardar a morte da solteirona. E agora ela ali estava, de olhos cerrados. Aqui publicaram com erro, ó. Meu livro tem uns erros também, né? Quem achou foi o Pedro lá lendo. Aqui botou estava com um L no meio. Ela estava. E agora, ali, ela estava. Tudo grudado, tá vendo? É um erro crasso, né? O livro foi impresso do erro mesmo. O meu livro está cheio de erro também de português. E olhos cerrados. A respiração quase imperceptível. A testa úmida do suor da agonia. Era o fim. Prima, prima, Leonor ergueu-se da cadeira. Com solicitude, tomou a mão da doente. Estou aqui, quer alguma coisa? Os olhos assustados de Maria Teresa erraram inquietos pelo quarto. Os lábios ressequidos abriram-se com dificuldade. Leonor, onde você está? Não sai de perto de mim. Eu não enxergo. Está tudo tão escuro. Calou-se no soluço. Sentada na beira da cama, Leonor ficou quase impassível. Ficou impassível, acompanhando com um olhar atento a agonia da defunta, né? A face lívida cavava-se e os olhos, embaciados e inexpressivos, imobilizaram-se num olhar paralelo distante. A voz cansada saiu aos arrancos. O baú, o baú! Leonor estremeceu levemente, curvou-se mais para o rosto da prima. Sim, então. Duas lágrimas compridas escorregaram dos olhos apagados de Maria Teresa. O baú era a minha finalidade, a minha única finalidade. Quero que ele esteja enterrado comigo. Leonor sacudiu a cabeça. Pedir para ser enterrada com a fortuna. Até na morte, a egoísta não queria separar-se do dinheiro. A sua finalidade. Interessante que a egoísta é a outra, não é ela que está esperando só morrer, né? Você só vê o narcisismo, assim, o egoísmo no outro. Nunca vê em você mesmo, né? Sua prima, como dizer? Maria Teresa não respondeu. Uma golfada de sangue escorreu-lhe da boca aberta, manchando devagar a alvura da fronha. A cabeça pendeu abandonada, os olhos fecharam-se de mansinho. A Lígia não economizava, não. Parecia um vampiro escrevendo, né? Que ela fala que os delicadeza feminina aqui na puta que pariu, né? Desde jovem ela era assim, tá vendo? Lá no futuro, quando ela fala aquelas frases, né? É que é? Tem que arriscar, porra. É a mesma Lígia daqui do passado, né? Tem que arriscar, porra. A gente leu lá no outro conto. Daquele garotinho que estava na praia, né? Que lá também tinha o porão e o sobrado. A gente foi ler aquele conto porque dentro de casa era o sobrado e o garotinho vai para os porões da sociedade, onde vê morte, uma menina de 15 anos que é morta, assassinada, uma prostitutazinha jovem, né? Uma casa de prostituição, com as mulheres com medo da casa ser fechada por causa daquela morte. Esse submundo aí, que chama submundo, né? Os porões, lá do futuro, tem essa, né, frase aí que a gente falou aqui,
Tem que arriscar, porra, né? A voz da Lígia. Ela está arriscando aqui, né? A escrever todas as entranhas dela, né? Uma golfada de sangue escorreu-lhe da boca aberta, manchando devagar a alvura da fronha. A cabeça pendeu abandonada, os olhos fecharam-se de mansinho. Leonor ergueu-se, respirando fundo, dirigiu-se à cozinha, apertando com força as mãos contra o coração que batia alvoroçado. Amélia, vá até a loja e compre alguns metros de uma seda branca para a mortalha. Na volta, passe pela casa do doutor e avise ele que deteve-se. Procurou dar à voz um tom de tristeza. Que Maria Teresa acaba de morrer. Ajoelhada diante do baú, segurando com as mãos trêmulas uma chave, Leonor procurava controlar a emoção que lhe provocava arrepios pelo corpo. 10 anos. 10 anos à espera daquele momento. O baú fora toda a fidelidade da prima, e também a sua. Sacrificara tudo, beleza, mocidade, amor. Agora lhe estava a recompensa, enfim, noites de longas vigílias, anseios, temores, agora a vida! Tremendo, ergueu a tampa cor-de-rosa do baú sem compreender bem, desdobrou um vestido de seda branco, já amarelado pelo tempo. Depois apareceram lenços bordados, rendas, fitas, calcinha, né, sutiã, toda a roupa íntima. Freneticamente remexeu tudo. Deixa eu procurar aqui. No fundo, deve estar no fundo. Mais adiante encontrou um véu rendado, uma grinalda. Soluçando, escondendo o rosto entre as mãos, Leonor afundou a cabeça no enxoval branco da noiva. Morreu sem casar. Leonor também perdeu o último pretendente. Terminou aqui, então, o conto Baú da Esperança. Né? Boa noite, Roberto. Esse continho, então, o Baú da Esperança, ele remete aqui uma dupla leitura, que seria o dinheiro do tesouro, né? A herança, e também a relação amorosa com alguém que seria a esperança de felicidade, o marido, né? A esposa, formar um casal. Casamento que não seja essa felicidade toda que a gente sonha, pelo menos é uma companhia que você tem filhos, tem aquela luta toda, né? Motivo para trabalhar. Então, aqui nós demos rapidamente um conto chamado Baú da Esperança. Você tinha lido esse conto, Pedro? Acho que o Pedro leu. Tem a Margarete, que também leu, disse que ia chegar atrasada hoje, tinha um compromisso. A Clarice falou que ia ter visita. Ah, sim, a Margarete mora na praia, disse: estou cheio de visita em casa. Deixa eu ver aqui a Margarete. Meu link não está funcionando, então vou tentar de novo aqui a Margarete tentando entrar, né? A Margarete achou o grupo dela, né? Ela lê muito, participa bastante. Tenta de novo. Está lá tentando entrar, não consegue. Vamos ver se a Margarete vem. Antes de começar o próximo ponto, vou esperar um minutinho que ela viu a mensagem. Vamos ver se ela vem. Bom, comentando sobre este conto de agora, bem Freud, se você estiver caseiro, falando, eu não né? estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Alguém está ouvindo o Freud? Alô? Oi. Oi, alô? A internet aqui tá horrível. Ah, então deixa eu botar aqui o áudio. Ele é bem caseiro e acontece muito. É, é incrível, porque tem alguns contos que a gente lê aqui no nosso grupito, no Estou nosso ouvindo o Freud estudos. também. Minutinho, Freud. Oi, alô? Eu estava comentando com um colega meu que eu não sei se ele está aqui agora, mas ele entrou, convidado por mim. Tem muitos contos aqui que a gente lê em termos técnicos, mas tem muita coisa que a gente
como é que diz? Interage com Problema o que aqui a no gente está meu. vivendo de verdade. Olô? Aí. Vamos ver se consegue agora escutar, né? Alô? Ô, Freud, você falou alguma coisa que eu não ouvi nada, estava com o microfone, áudio descarregado. Tem que ligar o fio aqui, ó. Agora eu Não, estou eu ouvindo falei o bem. Pode falar, seguinte, obrigado. Desculpa. inclusive eu estava comentando cá, ele já participou algumas vezes, umas duas vezes. Enfim, é o que eu estava comentando, porque tem algumas leituras, é muito técnico, mas tem outras que você se identifica na própria vida e você fica maluco. Caramba, estão falando de mim. Perfeito. Essa leitura de hoje é uma literatura psicológica, né? Onde os conceitos estão diluídos, né? Os conceitos estão diluídos. Aqui tem a travessia do Rubicão, tá? Que é a castração, né? O medo de publicar, tá? Falar esse monte de sangue, falar essas coisas que ela mesma diz, é indiscreto falar isso, né? É indiscreto falar. Um conto desse é indiscreto, né? Normalmente você não fala isso nunca. Lá na ficção pode, agora não. A Lígia, dando entrevista, assim, ela é uma mulher social, tá? Ela não fala isso do amor, ao contrário, ela fala que amar é importante. Então, quando você vai para o eu lírico, né, como escreveu aqui Loucos por Literatura, no eu lírico você pode soltar os seus demônios todos contra o mundo cão, né? Então, a literatura tem uma psicologia dentro dela, que você falou aí. Agora, tem outro texto de domingo que é muito técnico, mas é preciso também a técnica, né, rapaz? Senão o Isaac Newton não tinha nunca descoberto que a gente viaja de avião hoje por causa da lei da gravidade. Nós estamos vendo aqui, um textinho aqui, que o Pedro, né, até gostou muito do texto, né? O Pedro tem estudado bastante, tem lido, tem se esforçado, assim, pelo acompanhamento. Você vê o textinho aqui, que foi hoje? Vou botar esse também agora, né? Nós estamos procurando isso aqui, Freud, ó. Fala, Freud. Não, 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 não. Não, sensei. Jamais reclamando do técnico. É só um Não, comentário. o técnico é difícil, isso é verdade. O técnico é você descobrir teorema de Pitágoras, a matemática todinha, né? Pois é, mas meu comentário não foi reclamando, não. Mas, É porque rapaz, às vezes. dizer que reclama não está feio, não. Eu reclamo, né? Eu acho ruim. A gente reclama, mas come quiabo assim mesmo, né? Você reclama, mas come o quiabo, né? É, por aí, mais ou menos. Vamos continuar. A gente reclama, mas come o quiabo, né? Come giló, né? É desagradável, mas come, né? Eu disse assim porque eu não lembro que dia que foi. É porque tem alguns dias que algumas leituras pega muito pesado, assim, pessoalmente. Pega no âmago, pega no sangue.
Mais ou menos assim que eu quero dizer. Nós estamos tentando, Rodrigo Freud, estamos tentando aliviar a parte técnica, porque a parte técnica que nós estamos lendo no Freud, lá no projeto, ela é bem. É o princípio da coisa, né? Lá tem o princípio. Por isso que a linguagem é difícil, né? Que o Freud criou 3 sistemas de neurônio: o neurônio fisiológico, depois o psicológico, que seria a parte abstrata, né? Psicológica, e por último o neurônio da consciência, que seria tomar decisão moral, né? Mato ou não mato fulano? Parte moral. Está perturbando muito minha psicologia cabeça, que não aguento mais. Vou tomar cachaça. Vou matar esse miserável. Vou dar um tapa na cara de Chris Rock. Então, Will Smith não aguentou, né? Foi lá e pô. Então, essa situação do lado técnico, né? A Lígia, publico ou não publico? Escrevo ou não escrevo essas imbecilidades, essas indiscrições? O eu por trás de mim, fui buscar esse textinho aqui, então, que quando surge o eu por trás de mim, né? Tem uma frase lá no Guimarães Rosa que ele fala o eu por trás de mim. Se você digitar no Google, em qualquer pesquisador, o eu por trás de mim, só tem um homem que disse isso no Brasil em português, só o Guimarães Rosa. Todas as vezes que você citar essa frase, vai trazer o Guimarães Rosa em O Espelho. Tem um eu por trás do Guimarães Rosa. Tem um eu por trás de mim, vai ser o Machado de Assis no Guimarães Rosa, né? Boa noite, Escorpião. Tá frequentemente agora chegando aqui um Escorpião, né? 9 horas da noite, em geral. Se alguém tiver algum problema para dormir, converse com o Escorpião, né? Então, o eu por trás de mim foi primeiramente a minha mãe, né, que me amamentou e me cuidou. Assim que nasci, criando em mim a primeira imagem de alguém externo que vinha de fora correndo para me socorrer, tá? Olha que interessante que nós estamos tentando traduzir aquilo que o Freud fez lá naquele rudimento bem grego, né, uma linguagem rude, né, técnica, né, muito difícil. Nós estamos traduzindo aquilo nisso aqui, ó, uma literatura, junto com Guimarães Rosa. Tem um eu por trás de mim que foi mamãe, né? E foi me dando a imagem da realidade através do alimento. Junto com o alimento vinha uma imagem de satisfação, um alívio, né? Quando você escreve a dor para se aliviar, é o mesmo alívio que veio quando eu mamei a primeira vez e fui conquistando a presença externa, né? Os demais animais não precisam disso porque eles já nascem com esse instinto na mente deles, vão procurar o peitinho da mamãe. O bebê humano é a única minhoca inútil, né? Que não vale merda nenhuma. Se não for dado o peito dele, ele fica lá e morre, berrando até não sabe fazer nada, né? Só sabe berrar. Então a mamãe veio correndo, né? E me deu uma primeira imagem de alguém que me socorre da merda, né? Eu era totalmente dependente dela no início do jogo da vida. A vida consiste num jogo jogado com as pessoas que nos circundam. Aí começa a subir o nível, né? Você vai jogando. Tem ficado fora desse jogo a criança autista que não conquista a linguagem. Ela fica no limiar do jogo, né? Ela joga com o eu da mãe. O Adriano não está aqui hoje, mas ele trouxe para mim essa expressão. O autista joga com o eu da mãe. O eu dele está na mãe dele. Tem ficado fora desse jogo a criança autista que não conquista a linguagem. Pois é com a linguagem que se joga o jogo de palavras, vai ver se eu estou na esquina.
O texto evolui rapidamente para ser um texto curtinho, né? Ninguém quer ler muita coisa hoje. Vai ver se eu estou no banheiro. Era o jogo jogado pelo pai com seu filho de 1 ano de idade, até que ele aprendeu que se a imagem do pai estava na sua frente, tinha uma imagem junto com o corpo físico, o pai real não poderia estar no banheiro, né? Meu eu não pode sair do meu corpo, né? Vamos dizer assim. Se eu estou aqui, meu eu está aqui. Se você vê meu eu aí em São Paulo, no Rio, não é o Adelmo, né? Pode ser uma fotografia, né? A fotografia do pai é um representante do pai real, mas não é o pai real, né? É uma imagem. O eu por trás de mim foi o meu pai real, que não me deixou subjugado ao amor materno e aos cuidados de minha mãe. É preciso um pai real para castrar a mãe do amor materno, libertando os filhos do seu controle. Tá? Com o enfraquecimento da figura do pai, cresce assustadoramente o número de crianças autistas sem linguagem. Tá? A figura do pai é a figura da lei. Então, o Rodrigo Freud trouxe um comentário que eu achei muito pertinente para lembrar isso aqui. Quer dizer, nós estamos tentando trazer aquela África todinha que o Freud botou lá, em neurônio psi, neurônio φ, neurônio ômega, né? Uma linguagem que diz a mesma coisa. Porém, não é a mesma coisa, né? Então, a gente prossegue aqui com a leitura, com a devida paciência, né? De trazer. Agora conseguiu entrar sem trocar. Eu troquei, tá? De vez em quando vai trocar, cai, né? Aqui não caiu, não, agora. Voltando ao texto. Tara, né? Vamos ler mais um pontinho agora da Lígia. Fodástica, né? Deve ter mais gente gostando, mas eu estou gostando muito. Eu mesmo vou me divertindo, tá? Se não tiver mais ninguém se divertindo, vocês se arrebentem aí, porque eu botei numa dedicatória do livro de Machado. Você vai surpreender com o que tem nesse livro. Mas eu mesmo fiquei muito surpreso, tá? Quando eu estava descobrindo, né? Então, estou surpreso com os achados aqui na Lígia, eu acho que tem mais gente também. Maria, vai aqui então, Tara, né? Maria Lúcia, acendendo a luz, esverdeado do abajur, ergueu-se do leito, estremecendo de susto ao deparar no espelho com seu vulto esguio e branco. Aqui tem um espelho, né? A imagem no espelho, igualzinho Guimarães Rosa, hein? Que é um texto bem depois. E você vê no espelho um monstro, né? Ela vai ver um monstro aqui no espelho. Guimarães Rosa é terrível. Eu É tô, eu terrível. tô curtindo muito a leitura, a internet aqui que tá muito horrível, mas continuemos. Continuemos. Então, ela se vê no espelho, Rodrigo, olha aqui que interessante, ó. Maria Lúcia, acendendo a luz, esverdeado do abajur, ergueu-se do leito, levantou da cama, né? Estremecendo de susto ao deparar no espelho com seu vulto, esguio e branco, caindo-lhe pelo rosto imensamente pálido, em desalinho, a cabeleira escura. Ela viu um monstrengo lá, né? Um soluço angustiado escapou-lhe da garganta. Maria Lúcia, o que foi que aconteceu? Forçando o sorriso, voltou-se para o marido. Ela tinha um marido, né? A sombra sinistra do pai aparecera, assustando-a. Ela viu uma sombra do pai. Sentiu-o perto, não viu o pai, foi uma sombra, né? Sentiu-o perto de si. Tinha aquela expressão idiota nos olhos brilhantes e limpava com um gesto vago a baba que escorria da boca, entreaberta, como na última vez que o vira. Ela teve uma visão aqui do pai babando, né? Lembrou-se do avô. Um arrepio de terror percorreu-lhe o corpo. O avô também, pelo jeito, debatia-se furioso na cela do hospício, a morder as próprias carnes, para depois beber avidamente o sangue das feridas. Era a hereditariedade, a tara. Então tem uma coisa que ela associa com essa tara pela loucura, tá vendo? Uma tara pela loucura, né? Ou, vai saber, né? Então tem uma hereditariedade que transmite, que é chamada tara. O avô, o pai e agora ela. Seria o mesmo fim? O destino seria inflexivelmente o mesmo, frio e carrasco. Reviu o seu primeiro noivo, fugindo aterrorizado quando soube, né, que o avô era louco, o pai também,
O noivo falou assim, essa noiva eu não quero. Depois, o medo que tivera de perder Gustavo, se ele também soubesse da desgraça que pesava sobre os seus herdeiros, né? Os filhos dele, né? Uma linhagem de loucos, né? Gustavo, então, era o marido dela, né? Estava na cama lá falando com ela. Então, ela escondeu dele. Maria Lúcia passou a mão pela fronte úmida de suor gélido. Recordou-se daquela frase que ouvira. O louco geralmente ataca as pessoas que mais estima. Oh, louco! Atacando as pessoas que mais estima. Pensou em Gustavo. Impossível. Amava o Gustavo. Como é que ia atacar ele, né? Maria Lúcia, já passou o medo? Ela fechou os olhos com força. Tão bom que era. De certo, haveria de curar-se. Haveria de curar-se. Contrariou a lembrança para o filme alegre que assistira, contrariou a lembrança, né? Mudou a lembrança que assistira à noite, e aos poucos adormeceu. Maria Lúcia Essa entrou alvoroçada. parte, essa parte em que os loucos atacam as pessoas que mais estimam, isso é fisiológico e acontece de verdade. É terrível, eu já passei por isso. É claro, né, Rodrigo Freud? E o louco é filho da loucura, né? Ele vai atacar quem fez ele ficar louco, né? Ou demonstrar a loucura na qual ele vive, né? Atacando, né? Aqui, assim, é uma hipérbole, né? Tá, o ponto é muito elevado, assim, né? É um exagero de metáfora em hipérbole, né? O mundo é cheio de doido, né? Maria Lúcia, já passou? O meu marido não estava nem aí, o Gustavo não via, porque a Maria Lúcia, ela vê o mundo assim, né? Exagerado, mas ele não, o Gustavo era tranquilo, né? Ele não via essa loucura toda do lado de fora, nem nela. Para ele estava tudo normal, né? Ele não caía na pilha dela, né? Pensou em Gustavo, impossível. Maria Lúcia, passou o medo, querida? Vem cá, vem, me dá um beijinho. Ela fechou os olhos com força. Tão bom que era, de certo haveria de curar-se, haveria. Contrariou a lembrança, né? E aos poucos adormeceu. Maria Lúcia entrou alvoroçada. Aqui, quando tem essa bolinha, é porque mudou a cena. No dia seguinte, né? O ambiente mudou. Lá no início, a Lígia usava uma bolinha, né? E no futuro ela foi suavizando a passagem para outra. Quando muda a cena, ela faz uma. A câmera vira assim para o outro lado. A câmera aqui virou para o outro lado. Maria Lúcia entrou alvoroçada. O chapéu de palha rodopiou pelo ar num voo louco, até a poltrona de veludo. Então, sinhazinha, que foi que ele disse? Maria Lúcia abraçou-se com força à preta velha e rodou pelo salão em passos de valsa. Não tenho nada, madrinha, não tenho nada, era impressão minha, medo bobo, não tenho nada, madrinha. Eu não disse, sinhazinha, Deus é grande e não haverá de fazer a senhora sofrer. E seu Gustavo também. Gustavo, onde está Gustavo? No escritório escrevendo. Então o marido estava lá, né, na dele, tranquilo. O doutor pediu-me que o levasse ao consultório amanhã, porque ele não acreditaria em mim. O doutor, né, não acreditaria no depoimento de Maria Lúcia. Queria que o marido fosse junto para dizer coisas dela, né? O doutor não acreditaria no que eu falasse. Mas o Gustavo, Indy, falando, a minha mulher é doida, só que nem o Gustavo via essa loucura dela. E com voz de alegria gritou pelo marido, mostrando-se extremamente feliz. Gustavo, 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 meu amor, eu não tenho nada. E subiu correndo a escada. Mudou de novo. Sinhazinha acordou cedo hoje. Quer que traga o café na cama? Maria Lúcia fitou-a inexpressivelmente. O sonho voltou. Voltou, madrinha. É, lembrou de 5 minutos aqui, né? A gente está estudando aqui, né? Quem quiser acompanhar, quem quiser ler, nós estamos estudando o cearense, né? José de Alencar. A Loucos por Literatura mencionou 5 minutos. Carlota fica curado com um beijo do amado. É. O sonho sonhou, o sonho voltou, madrinha. Então ela tinha dias que ela acordava com o sonho da loucura, porque o sonho é um pesadelo, não é verdade? O sonho, quando é um pesadelo, parece uma verdadeira loucura, né? A Lígia pegando aqui o lado louco da gente quando tem pesadelos, tá? Então ela fala isso aqui, né?
Sinhazinha acordou cedo hoje. Quer que traga o café na cama? Maria Lúcia fitou inexpressivelmente. O sonho. O sonho voltou. Voltou, madrinha. Estou sonhando outra vez. E rompeu em soluços. Madrinha Preta aproximou-se comovida. Você também está chorando, madrinha? Boba, não chora à toa. Mas abraçou-se a moça longo tempo, com os olhos cheios de lágrimas, acariciando seus cabelos negros com a sua epiderme. Pobre Sinhazinha. Então, a Sinhazinha, né, ela tinha esse desequilíbrio, de vez em quando o mundo estava estremecendo, né, apavorada, né, com a realidade. Com um olhar vago, a Preta percorreu o quarto em desordem. Sinhazinha, que deu o doutor Gustavo? Não dormiu? A moça sacudiu a cabeça. Coitado, de certo cochilou sobre os livros, trabalha muito. Sinhazinha precisa deixar dessas bobagens de pensar em papai e vovô. Mas não foi, madrinha. Sonhei que tinha matado o Gustavo. Eu o retalhara todo, madrinha. Quanto sangue, que horror, meu Deus. Sinhá, levanta. Vamos passear no jardim. Amanhã está fresca. Me sinta nervosa à toa. Maria Lúcia afastou as cobertas. Erguendo-se, um grito de terror escapou da garganta da negra, que, com os olhos engazeados, foi se afastando. Refletida no espelho estava a imagem de Maria Lúcia, com o penhoar de gaze todo ensanguentado. Então, nesse ponto, a Lígia, né, vai mostrar a loucura na transmissão através das perturbações que se passam no meio das famílias, né, quando vão falando coisas que você, né, muitas vezes falava assim para o Adelmo: Adelmo, você é igual ao seu pai, bravo, assim, né, nervoso, agitado, cheio de ideias. Você é igual ao seu pai, Adelmo, bruto. Quando vão falando essas coisas, né, você é igual à sua mãe, você é chata igual a sua mãe, depressiva igual a sua mãe. Essas falas que vão transmitindo, né? Ele falou aqui, ela disse, hereditária, né? Esses costumes que passam. Mamãe ruía a unha, né? Tinha uma irmã minha que ruía a unha até o dedo. Esses costumes, o nervosismo de roer unha aparece muito em Lígia, né? Aquele nervosismo, você rói unha de tom neurótico, você tem que ficar ali se contendo, né? Nossa transmissão pela herança é, era a hereditariedade, a tara, né, que se transmite na família. Parece que ela associa essa palavra tara aqui, então, com a herança, né, a hereditariedade, aquele nervosismo dentro da família, né? Você não trabalhou igual eu para conseguir as coisas que você... eu lutei muito. Essas brigas que tem na família com os filhos da gente, né? Quando querem tudo na mão, quando querem sem sacrifício, né? Ou vice-versa, né? O pai que é mole e depois o filho... Enfim, vai, por aí. Essas coisas que transmitem, eu acho que deu para entender já, né? A loucura na família são os hábitos que são transmitidos culturalmente por dentro da família, né? Então, a tara, né? Vem uma tara transmitida hereditariamente. Pause de 5 minutos para comentários, né? Porque eu não gosto de ficar no monólogo eterno. É bom a Margarete, às vezes o Rodrigo Freud entra falando, né? A Márcia também costumava entrar falando as coisas que tinha na cabeça. Bom, Fala, Rodrigo. um Isso. Fala merda aí exemplo, à vontade. um Pode falar. exemplo do que foi comentado por último aqui, acontece na minha família. É. Meu padrasto, ele fica por volta de 3 anos fora de casa, depois volta com uma auréola na cabeça e asas de anjo. Aí fica por um tempo e depois começa a virar o demônio. Aí depois sai de novo e fica uns 3 anos fora, depois volta. É mais ou menos assim. Que bonito, hein? Tá vendo?
Olha a transmissão da hereditariedade aí, né? Pelo menos ele sai para ficar um tempo fora, volta bonzinho, aí pega o demônio de novo, volta para a rua, né? Depois volta para casa e continua. É um círculo vicioso. Isso desde que eu era nascido. Sempre foi assim. Aí eu meio que me acostumei. A última vez eu até chamei a polícia. É mesmo? É Mas sério. para quê? Mas porque ele estava agredindo as minhas sobrinhas Ah, tá. em casa. Ele estava agredindo minha mãe. Já chegou ao nível Maria da Penha, né? Entendi. Estava agressivo, né? Chegou bonzinho, foi ficando nervoso, porque ninguém aguenta, né? Um ambiente doméstico, aí tem que ir embora para não fazer um crime, né? Interessante, então, né? Pelo menos ele vai embora para não matar ninguém, né? Não, ele não vai embora. A gente que manda ele embora. Ah, tá. Pior ainda. A família Medeiros, né? A respeitável família Medeiros. Dona Heloísa torceu nervosamente entre os dedos o lencinho de rendas. O terrível da vida privada real é ficar à vontade dos usos das palavras, sem o uso das pontuações. É, a vida real privada, né? O terrível da vida privada real, né? É ficar à vontade no uso das palavras, sem o uso das pontuações. Bons comentários aqui no privado, escrito por Louco por Literatura. Lucas, você chegou agora, vamos pegar um continho desde o início. A respeitável família Malheiros. Dona Heloísa torceu nervosamente entre os dedos o lencinho de rendas. Fitou o filho, apertando os olhos míopes. Carlos Eduardo, isso não é procedimento. Não é correto andar de namoro com essa menina. Já disse que não aprovo. O moço encolheu os ombros exageradamente largos. O que é que tem isso? Não vejo nada de mal. Num gesto dramático, Dona Heloísa ergueu os braços, a voz saiu levemente trêmula. Mas é uma operária, meu filho? Uma mocinha do povo? Não vê que absurdo, incrível, um amor entre vocês dois? Então a Dona Heloísa e o marido e o Carlos Eduardo é de família rica, pelo jeito, né? Silêncio, Carlos Eduardo, silêncio. Carlos Eduardo amassou o cigarro no cinzeiro de prata, enervado. Mas quem foi que disse que eu gosto dela? Estou me divertindo, ora, né? Então ele está só, né, pegando a menina, né? Não pensa em casar. E ninguém tem nada a ver com isso, compreendeu? Ninguém. Se eu fosse seguir os seus conselhos, a estas horas eu estaria dando voltinha de bicicleta com o idiota caçula da milionária Maria Augusta. Faço o que bem entendo, acabou-se. O dia em que eu cismar de pedir uma negra em casamento, peço mesmo. Já estou farto de ouvir palpites, erradíssimos palpites. Ergueu-se. Dona Luísa amaciou a voz. Veja, Carlinhos, aí, né? Já chamou pelo diminutivo. Meu filhinho querido, né? Veja bem, Carlinhos, essas meninas da classe baixa são muito interesseiras. Não está sendo vítima de alguma ambiciosa? Um risco do. Eu tenho observado, assim, muita permanência do dinheiro na cabeça da Lígia, né? Aparece na escritura dela, tá vaza, assim, né? Dessa maneira. Parece que não é intencional, ela deixa passar, né? Todo lugar tem esse problema com dinheiro, né? A Lígia. Não sei se é um negócio da mulher, do feminino, assim, porque o dinheiro dá a garantia de sobrevivência sem se prostituir, sem depender de ninguém, eu não sei. De qualquer maneira, ela tem uma tara por dinheiro também, a Lígia, né? E ficar circulando em função da grana, né? Veja bem, Carlinhos, interesseiras. Um riso de deboche provocou arrepios na pele perfumada de Dona Heloísa. O filho debochou. Dinheiro? Essa é boa. Que dinheiro é que temos, meu Deus? Que fortuna é essa de que vocês tanto falam? Só farol. Minha mãe, só farol. Fazer farol, né? Saiu cantarolando. Os anjos, todos os anjos.
Dona Heloísa suspirou. Que desgosto, que profundo desgosto de família. Enrolado no cobertor, seu Cândido entrou na sala. Frio bravo, hein? A fisionomia de Dona Heloísa contraiu-se. Olhou para o marido por cima do lorgnon de ouro. Lorgnon de ouro. E, Cândido, com efeito, eu já disse que não fica bem você andar pela casa enrolado numa toalha, né? O velho acomodou-se no divã de veludo. Pois, o que é que tem, Heloísa? Estou com frio. Mas não tem um roubo de chambre de seda? Não tem algo melhor, né? Não é decente andar por aí com cobertor nas costas. Saiu da cama com cobertor, né? O que não pensarão os criados? Seu Cândido fez uma careta. Ara, Heloísa, Ara, é só Ara. Acha que ainda não compreendeu que a gente com quem convivemos é de impecável linhagem e de requintada sensibilidade. Um risinho abafado saiu debaixo da coberta. Vem você agora com essas bobagens de sensibilidade requintada. Isso é frase feita, Heloísa. Meu povo de Pompeia já vem com Pompeia. Pois é, Pompeia mesmo. Quando lá morávamos, você não pensava tanto nessas tolices de nobreza. Agora andam por aí fantasiados de pavão, inventando coisas. Pensa que eu gosto muito disso? Pelo menos lá em Pompeia vivíamos com a fartura porque não era preciso repartir o dinheiro em pequenas obrigações sociais. A gente aqui não tem sossego. É o dia inteiro homem de prestação, conta de modista, de joalheria, o dono do empório, nem fia mais. Com essa mania de todas as quintas-feiras haver função. Reunião, Cândido. É a mesma coisa. Com essa mania de conta aumentou, que é um despropósito. Garrafas de vinho, biscoitos, frutas. Eu não sei mais onde é que vamos parar desse jeito. A Baby, então, sabendo que estamos atrasados no pagamento do V8, automóvel, né? Resolveu comprar uma baratinha. Devia ser o Fusquinha. Eu só quero ver como vai acabar isso. Continuem alugando Frisa para a temporada lírica. Faça o que quiserem. Eu não digo mais nada. Dona Luísa lamentou-se. Você só se queixa, só reclama. Aqui, Freud, por que seu pai, né, foge de casa, volta para casa, só reclama, só se queixa, quer e não tem? São gastos forçados, Cândido. Pensa que eu vou de poltrona quando as carvalhais tomaram 2 camarotes? Nunca. Eu quero camarote também. Além disso, Baby precisa arranjar casamento. E o que tem a Frisa com isso? Dona Luísa sorriu benevolamente, acariciando as ondas da cabeleira prateada. Você não compreende mesmo, né, Cândido? É inútil insistir. Aliás, seria impossível termos os mesmos pontos de vista. Sempre morou lá em Pompeia, uma cidadela semi-selvagem, ao passo que eu, educado nos colégios nobres, pertencendo à tradicional família Gonçalves e Malheiros, nunca nos compreenderíamos, meu caro. Você e Carlos Eduardo têm ideias bem semelhantes, fato que eu sinceramente lamento. Aqui parece que essa senhora, né, era de uma família rica, casou com alguém que veio da periferia, algo assim, não sei. E ela não soube conter o dinheiro e ele também não, e vão perdendo o patrimônio. Você e Carlos Eduardo têm ideias bem semelhantes, fato que eu sinceramente lamento. O rapaz anda solto por aí, sempre em mais companhias, frequentando lugares indecorosos. E, para completar, ainda hoje foi visto em plena rua passeando como operária. O que me diz isso? Seu Cândido. É o pai, né? Que parece que era um pai fraco, tá? O velho ia responder, não vejo nada demais. Conteve-se a tempo. Não havia água de melissa em casa e a farmácia ficava distante. Cobriu a cabeça. Está bem, eu vou falar com ele. Dona Luísa saiu resmungando. Seria horrível se o nome da minha família aparecesse nos escândalos desse menino. Chama ele de menino, né? Lembrou-se então de que o filho assinava Carlos Eduardo Silva. Sorriu mais consolado. Ainda bem que usa o sobrenome obscuro do pai. Silva, né? O garoto chama-se Silva e não aquele sobrenome dela, que era o pomposo lá do título, né? Família Malheiros. Baby entrou contrariado no quarto de Luiz Otávio. Imagine você que Carlos Eduardo empenhou a piteira de ouro que o conde me deu. Carlos Eduardo está botando para fora, tá vendo? Uma expressão de horror estampou-se na carinha miúda de Luiz Otávio. Fez isso? Que imponderado.
A moça deu alguns passos pelo quarto, falou de cigarro entre os dentes. E o pior é que sempre vende as cautelas. Calou-se. Primeiro faz a cautela, depois vende. Calou-se Luiz Otávio, pôs-se a examinar pelo espelho oval do guarda-roupa a silhueta máscula da moça. Ombros largos sobre os enchimentos do talher, os cabelos lisos, puxados para trás, quase ocultos pelo chapéu de feltro desabado na fronte. Aquela bengala girar entre as mãos enluvadas. Parece um homem, pensou. Sentiu-se então mais pequenino, mais franzino diante do aspecto fortemente masculinizado da irmã. Vai sair, baby? Vai dar um giro, na barata. Depois, talvez, vá tomar um aperitivo no clube. Aliás, gostaria de não voltar lá tão cedo. Não calcula como é desagradável a gente ouvir comentários sobre o último caso de Casa Eduardo. Luiz Otávio abanou a cabeça com desconsolo. Sentia um prazer imenso em criticar o irmão bonito e audaciosamente livre. Quando eu penso nisso, imagine que ideia, passar a tarde toda na piscina, ensinando o operário a nadar o clássico. Ensinando a operária a nadar o clássico. Todos deram risada quando, em plena manhã de inverno, ela chegou de vestido de gaze, sandálias e boina. Dona Maria Augusta, que estava tomando um drink comigo, ficou horrorizada. E Casa Eduardo, rindo-se muito ainda, cometeu a gafe imperdoável de nos cumprimentar. Baby bateu nervosamente a bengala na cama, faz de propósito, sente prazer em andar com gentinha. No mês passado, aquele escândalo com a manicure da mamãe. Depois, aquela caixeirinha argentina, recorda-se? Andou falsificando letras para levá-la de avião a Buenos Aires. Se ele ficasse grogue em companhia das filhas de Dona Maria Augusta, ou então nas rodas dos Rodrigues, seria até uma honra. Aqui é todo aquele mexerico de gente de classe média, assim, né, que você entra nos ambientes, aquele ambiente podre, né? Eu, sinceramente, esse conto aqui mexeu, viu? Porque quando você vê, assim, porque eu tenho um trabalho, né? Quem gosta de pegar pesado no trabalho, esse ambiente falso aqui, que é só... É uma loucura. Maria, então, mas dar escândalos com bailarinas, ser preso com italianinhas, com copeiras, desse jeito, onde não me pede. Luiz Otávio preocupou-se. Acho bom vocês firmarem logo. Ainda hoje eu soube que ele assinou 5 pontos na lista em benefício dos engraxates. A moça sorriu displicente. Sábado, quando jogávamos bridge, ele quis saber em que lugar eu gostaria de passar a minha lua de mel. Sugeri Veneza. Creio que até o fim do mês já decidi tudo. Morro de spleen nesta casa. Morro de melancolia, né? Spleen é sinônimo de melancolia. Splinético. Dirigiu-se à porta. No corredor voltou-se ainda. Não quer vir também? O moço falou apontando o lápis crayon. Impossível. Combinei com o Madelu passarmos a tarde na hípica. A hípica é onde tem apoio de cavalo, né? Ela está caidíssima por mim. Disse que o dote é avaliado em 5.000. Mas e a roupa da montaria? Aluguei uma ontem. Casimira inglesa. Corte impecável. Baby desceu a escada, soprando com arrogância a fumaça perfumada do cigarro. De repente lembrou-se. Luiz Otávio, e o cavalo? Passando o lápis pelo insignificante bigode louro, o moço respondeu com naturalidade. Emprestado. Quando chegou o mandato de despejo, tá vendo? Parece que foram dilapidando, né? Aí que a lei dá um salto, né? Bota uma bolinha preta. Quando chegou o mandado de despejo, a família Malheiros dormiu delicioso. Eu tenho um irmão que passou por isso aqui 2 vezes. Tornou-se rico, perdeu tudo, desabou, foi da miséria. Subiu tudo de novo, foi com um patrimônio enorme, indústria grande em São Paulo. Foi descendo, dilapidando. Quando chegou o mandato de despejo, a família Malheiros dormia o delicioso sonho das 9. Dona Heloísa ensaiou um desmaio, mas como os criados rondavam, ela resolveu sorrir displicente. Esses senhores são da Casa de Móveis. Creio que vou reformar a mobília toda da casa. Uma indireta aqui, né? Os senhores da Casa de Móveis vieram cobrar, né? Pegar de volta ou cobrar, e ela vai ter, então, ela diz, em outras palavras, que tem que reformar a mobília.
tirar o que está ali, que valeu caro, que não pagou, e pegar a porcaria para tentar ter uma casa, né? Baby vestiu o pijama e correu para o quarto de Luiz Otávio. E agora, meu Deus, justamente hoje, quinta-feira, o que diremos aos convidados? E se o conde souber? Olha o segredo. Luiz Otávio deu palmadinhas na testa curta. Espere, deixa eu pensar. Que catástrofe. Enfim, acho que... A moça não esperou pela ideia. Foi até a cama de casa Eduardo, sacudiu fortemente. Acorda, menino! Fomos despejados. O rapaz escondeu a cabeça no travesseiro. E eu com isso? Armem vocês um barracão na calçada. Eu me arrumo sozinho. Aqui, lembrei de um termo que de vez em quando o Marcos comenta no privado, assim, uns piá, né? Piá de apartamento. Hoje tem essa palavra em Curitiba, chama piá, né? Mas no genérico eles chamam adolescente tardio, né? Gente que... Aquela garra que teve o pai para construir o patrimônio, é gente que não tem essa garra, né? Fala, Rodrigo. Olha, esse texto me lembra só alguns 3 termos: infelicidade, confusão total, e a terceira seria falta de entendimento. Tá muito louco isso aí. Bom, enfim. Mas é a vida, né, rapaz? É a vida de quem tinha, não soube como é que conseguiu, e foram um jogando para cima do outro, gastando. É porque, assim, você recebe uma herança, você não sabe como é que foi conseguido aquilo. Junto com o meu livro aqui do Machado, entre aspas aqui agora, hein? Eu vou até pedir, quando eu estiver aqui no calçadão, com furadeira, debaixo do sol, fazendo furo na calçada para colocar o meu tripé, o suportezinho, né, um cavalete que põe os banners. Vou pedir alguém para fazer um filminho, né? Guardar na memória. Olha só o que esse velho está indo a fazer um furo no chão, botando chave de fenda, parafusando para não voar. Andei pensando em fazer essa confusão que eu estou fazendo aqui em Vitória, em Curitiba, em Campinas, botar tudo no caminhão, né? Despachar, morar numa Airbnb por um mês, numa cidade dessa, ficar pela cidade parafusando os meus cavaletes com os banners, lançamento do livro Machado de Assis, fazer uma peregrinação, né? Passou aqui em Vitória agora, esses dias, a peça de teatro do Freud, chamado A Última Sessão, está percorrendo o Brasil inteiro. Tem um caminhão gigante que faz a montagem do palco, e foi premiada essa montagem, porque reconstitui o consultório de Freud em Londres, no ano que ele esteve lá, né? Muito bem feitinha a arquitetura. Então, eles viajam de cidade em cidade, levando o show deles. Você vê, então, quando você vai construindo isso, aí quem lá na frente vê, pensa assim, nossa, parece que apareceu de graça, né? Não deu trabalho nenhum. Quer dizer, hoje eu saí de casa às 6 da manhã para botar uns cavaletes na rua. Vai ter um acontecimento aqui daqui a 2 semanas que muita gente... Andei enviando para meus colegas de escola técnica, né? Muitos da psicologia, da engenharia. Essa turma deve ver, né? Não sei. Mas na cidade se comenta muito, porque tem 20 banners espalhados, né? 5.000 panfletos sendo distribuídos nas praias, porta de boteco. Ontem à tarde, passei aqui num bar onde tem os homens sentados, assim, comendo um churrasco com a família, às vezes sem nada para fazer, distribuindo os panfletos pessoalmente na mesa, né? Quando eu estava indo embora, veio um atrás e falou assim: vem cá, você tem um livro aí? Comprou um livro. Daí a pouco, estou mais adiante, chega uma mensagem pelo WhatsApp: você está aqui por perto ainda? Você pode trazer um livro? É, primeira vez que sai dessa maneira. Mas por quê? Porque o ambiente era propício, né? Quem nunca teve sentado numa mesa, com a esposa, os filhos, com os amigos, assim, doido para ir embora, assim, pô, estou aqui coçando o saco, fazendo sala, né? Eu não estou muito para esse ambiente social. Aí chega uma pessoa com um panfleto, ele leu o panfleto todinho e falou assim: meu Deus do céu, olha o que eu tenho na mão aqui. Você tem um livro aí? Foi comprar o livro para passar aqueles momentos e veio agradecer até. Então, é um divertimento do vovô Adelmo aqui agora, né? É um divertimento.
E eu estou curtindo um pouco essa fase, né? Que é assim, voltei a trabalhar, né? Não somente sentado escrevendo. Então vamos continuar. Por isso estou lembrando aqui da família Malheiros, porque aqui a gente vê como que estão dissipando o patrimônio, né? O que faremos? Para onde iremos? Para onde foi despejado, né? Seu Cândido sorriu feliz. Pela primeira vez vinham consultá-lo, pedir uma opinião. Eu não dizia? Vocês não acreditavam, riam-se de mim. Agora o que resta a fazer é arrumar a trouxa e tocar para a fazendinha de Pompeia. Interrompeu a frase, destacando bem as sílabas. Concluiu triunfante. Vocês terão que voltar lá para a periferia. Dona Heloísa riu um risinho forçado. Pois é, Dona Maria Augusta. Não sei como me esqueci de telefonar-lhe. Avisei a todos os convidados que hoje não faríamos reunião, mas esta minha memória. Dona Maria Augusta brincou longo tempo com o bracelete de brilhantes. Falou com voz cantada. Ora, não tem importância. As meninas foram jogar bridge na casa dos Nóbregas. E como eu me senti muito só, vim prosear um pouco. Não pretendia mesmo ficar para a reunião. E falou lá em cima que tinha uma reunião, né? Que com o tempo foi sumindo. Bebia vinho, né? Baby passou o lencinho pelos olhos secos. Imagine a senhora que, à tarde, recebemos a desagradável notícia de que um primo de papai faleceu há 2 dias. Não ficaria bem dançarmos depois desse choque. Aí começou a desculpa, né? A moça concluiu a frase olhando significativamente para o pescoço do pai. Seu Cândido compreendeu e pôs a mão em cima da gravata vermelha. Dona Maria Augusta fez cara compungida. Então aceite os meus pêsames, seu Cândido. Muito obrigado, muito obrigado. Silêncio. Luiz Otávio queixou-se do fígado e retirou-se para encaixotar os livros. Dona Heloísa pediu permissão por alguns instantes e foi arrumar as coisas de casa Eduardo, que desde cedo subiu de casa. Preparando para o despejo, né? Na sala, entre o pai e a Dona Maria Augusta, Baby lutava para manter a palestra. Ainda fazia a cena um pouquinho, né? Manter a aparência. E a Magui, que se desquitou em uma conversa. A velha assinou a cabeça. Também com aquele marido, imagine que voltando inesperadamente de Paris, soube que o Roberto seguira para a Itália em companhia de uma ex-copeira inglesa. Ouvi dizer que após o desquite ela vai casar-se no Uruguai com um advogado, um tal de Bueninho. A gente vê cada coisa. Interessante que esse tipo de ambiente também só se conversa futilidade, mesmo no momento mais difícil, né? Estou falando mal da vida dos outros, né? Está indo para o despejo para ir para a favela. Mas e fulana? Fulana está onde? Pausa. Dona Maria Augusta examinou detidamente o medalhão dourado preso à parede. Interessante. Baby explicou. É o brasão de ouro da família. Repare nele as nossas iniciais, GM, e as nossas armas. A entrada brusca de uma criada carregando um caixote interrompeu a conversa. O que essa criada faz com esse caixote? É o despejo, gente. Onde é que eu boto isso? Dona Maria Augusta assustou-se. Vou viajar? Baby fez cara de espanto. Aqui a Lígia está sendo muito sarcástica, muito irônica, né? Se nos outros dois contos era a loucura e no último era desejar a morte, aqui é a perda completa do patrimônio, e ela faz uma tremenda jogada aqui de ironia e sarcasmo, né? Muito escarnecendo com todo mundo. Seu Cândido riu para dentro, ficou pensando nos Augustos, que podia ser um trenzinho ou a rabeira de um caminhão. Cruzando as mãos eluvadas no colo farto, Dona Maria Augusta, que tem o Augusto com Augusta, né? Voltou-se para o velho, mas tão inesperado, gosta de se divertir, de pegar surpresa, hein, seu Cândido? Baby sacudiu a cabeça, queixou-se, papai é tão excêntrico. No portão da suntuosa residência da família Malheiros, hasteara-se uma bandeirinha vermelha. Na sala, o leiloeiro apregoava espalhafatosamente os últimos objetos. Vendeu os restos para pagar algumas dívidas, né? E agora, senhores, este valioso brasão de ouro fino, trabalho artístico pertencente à família
Um homem aproximou-se e examinou o medalhão, sorriu livremente. Sou Oribe, sabe? Dou 5.000 réis por isso. E diante da cara escandalosa do leiloeiro, concluiu baixinho, latão. A gente leu, então, hoje 3 contos, né? São 9h40. Vou lendo assim, velozmente, porque a leitura, alguns já fizeram, outros que não fizeram, dá para acompanhar, para sentir o drama da peça de teatro. É como se fosse uma pecinha de teatro, né? Ela faz uma imagem aqui, né, de uma figura, de uma família. Né? Essa imagem que a gente fica, ao ler o texto, né, a gente fica com um teatro na mente, né? A imagem de uma família. Como ela vai passando a realidade humana, né? A respeitável, entre aspas, família Malheiros. Entrou em decadência, foi despejada. Como é que você faz para reter o dinheiro, para manter um padrão de vida, né? Você vai conquistando as coisas com o tempo. Se você não souber administrar o patrimônio, você começa a perder também, né? Se envolve com quem não deve, né? Perde, vai perdendo, né? Vai investindo. Colegas que estão acompanhando, estão aqui a Márcia e a Cristina, que ultimamente não comenta mais nada, né? Já saiu, continua. Cadê a Márcia? Mas ela tem que ser por causa dos netinhos, né? Comentário de Juliana, comentário de Loucos por Literatura. E aí, Pedro, o que você achou do conto? O Escorpião. Você quer escrever alguma coisa? Escorpião. Escorpião. Tem também o Lucas, né? Lucas, você chegou agora, você tem mais facilidade para falar, não tem tanta vergonha. Você acompanhou aqui a família Malheiros caindo aos pedaços? Acompanhei sim o texto que você estava falando. É que eu cheguei bem depois que você estava comentando. Aí você fez novamente a releitura. E esse texto aí me lembra muito as, a questão do. Que é aquela uma vez que você falou uma vez sobre Eclesiastes. Tudo é ego, tudo é ego. E às vezes é. E aí me fez relembrar isso aí, dessa parte da. Quando as pessoas são despejadas, acho que é a parte mais difícil de quem teve herança. E também, se eu não estiver enganado, isso também não é uma direta também para a família Matarazzo também, que tinha um grande império e os filhos deles destruiu tudo? Interessante, tá vendo? Naquele tempo não, mas agora, nos dias de hoje, né? Esse aqui foi escrito em 1938, né? Agora, a Matarazzo estava no auge, né? Ah, com certeza, né? Ou começando ou no auge, porque agora, como você disse, não tem mais nada. Nos dias atuais. Mas isso acontece sempre. Você que lida, de vez em quando, com idosos, né? Você falou que algumas vivências você fez. Nessa turma que você, de vez em quando, acompanha, não sei se está acompanhando ainda, né? Não tem reclamação, não? Idoso que chega assim, Lucas, eu tinha muitas coisas, eu andava de carro, tinha joias, hoje estou... Meus filhos puseram a perder, né? Ou então salvei alguma coisa. Tem muita reclamação de idoso, né? Porque geralmente é o idoso que vai reclamar disso. Sim, sim. Mas a maior reclamação dos idosos, uma parte deles, não é material, não, por incrível que pareça, eles lembram muito coisa do passado, mas é o carinho que tinha que foi se apagando, que dos filhos, dos amigos, ou propriamente falando na solidão, só tem entre eles. Às vezes eles ficam com. Igual aquela parte ali que você falou que tem o dinheiro, mas o dinheiro não compra a pessoa para te lembrar ou mandar uma mensagem. Acho que isso também tem esse outro lado da moeda. Aí percebe-se muito que falta esse contato de conversar, pelo menos olhar olho no olho, que dá para perceber muito. Isso aí. Você tem sorte de trabalhar nesse espaço subjetivo, tá? Porque como você trabalha no espaço subjetivo, onde a subjetividade ela aparece
querendo, então, ressignificar a realidade, ou precisando encontrar um suporte, um alento, né? O que é que é a pessoa com a subjetividade desorientada, né? Apareceu aqui no conto da Tara, né? Onde a Lígia comenta uma tara que é transmitida hereditariamente, né? Esse continho chamado Tara aqui é muito interessante. 3 páginas só. Onde ela tem um pavor enorme com a realidade e o marido dela, que é o Gustavo, é bem tranquilo. O medo que ela tem é aquilo que veio passando por dentro da família, os costumes, os hábitos. Então, estou falando isso pelo seguinte, como aqui uma menina, né, então, que não está socializando a questão da subjetividade, ela se sente a última, né? Se sente a última, se sente mal, se sente louca, né? Porque o pai era isso, aquilo outro, e ela vive naquele ambiente dela fechado com o marido, e onde ela não socializa. Porque quando você vai ver que o outro também é dor, aqui o Adriano escreveu outro dia, vamos acalmar a nossa loucura, vendo a Lígia narrando a loucura dos outros, atrás do Adriano. Tá? Me acalma a minha loucura, lendo a Lígia, narrando a loucura dentro das famílias, as fantasias, na loucura da gente. Então, se você, ao fazer isso, como você já trabalha com isso, louco, você já está no espaço, se você se garante melhor, né? Você se garante melhor, porque você já está lidando com gente que está sofrendo, assim, o abandono, a tristeza, precisando ressignificar a vida, né? Então, tem muita subjetividade psicológica nessas narrativas que acalma até a loucura da gente, o desassossego, né? Uma família que vai à decadência, assim, tem que voltar para a favela, alguns vão suportando na ironia, na brincadeira, como ela fez. Aqui ela fez uma comédia, né? Esse conto é cômico, né? É porque aqui dentro tem a tara também, quer dizer, alguns subjetivamente não dormem, né? Nem todo mundo é vazio, igual esse cara que namora com todo mundo, quer trocar joias. Nem todo mundo é assim, né? Vazio. Tem aquele que sofre, né? Vendo a derrota. Um dos bons continhos desse sobrado é o judeu aqui, tá? Já são 15 para as 10. Vou deixar o judeu para próxima quinta-feira. Vai ficar o judeu e a pintada. E a gente emenda, isso aqui já lemos, a gente emenda com o Praia Limpa, Praia Viva, né? Praia Viva, que é o livro seguinte. Começa a emendar com aquele, tá? Estamos lendo os 2 livros de Lígia que ela mandou que nunca mais fosse publicado, mas é aqui que está o fundamento do futuro pensamento dela. E aí, Roberto, conseguiu acompanhar? Sim, tentando. Eu cheguei tarde, vou fazendo as coisas, tentando ouvir. Isso aí. Obrigado por ter vindo. Pintada é um ensaio para Tigrela. Será que seria, né? Uma boa pergunta. Então a gente lê na semana que vem com esse pensamento na mente, né? Será que o conto Pintada seria um ensaio para a futura Tigrela? Nós já lemos, né? Ô, Rodrigo Freud, tem um amigo seu aqui chamado... Freud está no grupo ainda? Ou saiu? Saiu, né? Ah, tá. Um amigo do Freud aqui chamado Escorpião. Ô, Escorpião, você não vai se apresentar nunca, não, rapaz? Escreve alguma coisa. Sabe escrever? Daqui a pouco vai ser banido aqui do grupo, hein? Se não... Será que é um penetra? Vou deixar aqui então hoje, né? Da próxima vez você... Fala, Roberto. Fala, Né, Marcos. de tudo que dependei de ter lido,
Eu achei mais interessante a sua narrativa, que está divulgando o seu próprio livro, né? Como você falou, alguma coisa assim, tipo um velho doido fazendo, pregando 6 horas da manhã. É a parte que me toca mais no assunto, é isso. Ver um homem no que tu vive hoje, né? Situação financeira e tudo, e está fazendo, igual quase um camelô, né? Vendendo o seu próprio livro e tal. É interessante se colocar nessa posição, né? Na altura da vida e tal, não ter vergonha, né? E tal, mesmo estando buscando a parte intelectual. Isso eu achei legal. É. É interessante os diálogos, né? Se eu tivesse gravado essa conversa de ontem, que o cara veio comprar o livro, interessantíssimo. É um homem da área técnica, né? Igual é o Marcos, igual o Adelmo aqui. Fala, Marcos. O Scorpion ali, eu acho que ele deve ser o alter ego lá do Freud ali, né? Do Rodrigo Freud. Ele disse que é tímido. Escreveu aqui que é tímido. Eu sou meio tímido, né? Então é meio, só metade é tímido, né? Porque ninguém conhece, né, rapaz? Essa timidez aí é o tímido que ninguém conhece, né? Na vida privada é que você vai ver a timidez, né? Vai conhecer. Quem mora com você te conhece, né, Scorpio? Vai saber essa timidez aqui. Você fica à vontade, hein, rapaz? Mas é isso, né? Vendendo, né, na realidade aqui os livros, fazendo, subindo em poste para amarrar fio de arame com a escada aqui de hoje. Estava lá em cima de uma escada hoje, rapaz. Não conheço o pessoal direito ainda. Tá bom, Scorpio, fica tranquilo. Pensando assim, rapaz, se eu cair de costa aqui do alto dessa escada, me esborracho lá no chão, hein? Será que eu vou ficar de cadeira de rodas? Deu medo, né? Mandar umas fotos aqui. Quando estiver subindo aqui igual Homem-Aranha, aqui num poste para botar um banner lá no alto, vou pedir alguém para filmar lá de baixo. Olha o maluco, né? Rapaz, se não tiver assim, a vida não faz sentido, né? Obrigado por ter vindo. Obrigado aos colegas aí por estar compartilhando esse momento de quinta, né, hoje. Chegando ao fim do primeiro livro de Lígio. Fala, Roberto. Bom, eu vejo assim que tudo que acontece, se o senhor subiu, caísse da escada, ficasse de cadeira de roda. Acho que a vida vai trazendo coisas, né? Se a pessoa passar por certas situações, né, para separar e tudo, e buscar um caminho, né, que não tinha visto, se não fosse a vida ele conduzir, né, essa briga, essa separação. Acho que tem coisas que precisam acontecer e parecem ruins, mas se não fosse assim, aí o caminho que está seguindo hoje, né? Pois é, rapaz, a gente não tem controle, né? A experiência é que vai te arrastando você para um lado, depois arrasta para o outro. Você é muito esquisito, tá? Você é a situação, né? Você não é senhor da situação, não. Né? Serve de aviso, né? Porque aí eu tomei mais precaução um pouco, porque vai que eu tomo um tombo mesmo, né? Aí atrapalha tudo. Então é melhor reduzir. Mas nós, quando eu me assemelho nessa situação, a gente coloca como senhor da nossa situação uma pessoa que seria parceira, que estaria vivendo com você, e parece que provoca, né? Eu nunca entendi a Bíblia dizer que Deus é ciumento, né? Ele é o grande poderoso e ele é ciumento. Aí hoje eu entendo, né? Quando a gente se afasta do que a gente bota, às vezes, no pedestal, como um Deus, para seguir, fazer tudo, parece que é preciso ser retirado da gente, para a gente buscar um outro caminho, um outro Deus, uma outra colocação para nos guiar. Isso aí. Ótima observação. O Roberto é um homem sofrido, né? Da experiência. Não é à toa que acompanha aí, porque vê como que a vida é cheia de peripécias, né? Você tem que ser forte para não se entregar aí à cachaça, à loucura. Muitos colegas morrendo por causa disso, tá? Muita gente não sabendo o que faz da vida, né? Quando ela perde o sentido, aí é um perigo. Por isso que a experiência que o Lucas está tendo, né? Já vai preparando ele, está com 30, vai chegar a 40 anos daqui a pouco,
Que idade você tem, Lucas? Eu acho que você me falou uma vez, 33, 35? 33. 33, né? Tá jovem, tá vendo? Até 66 você tem mais 30 anos aí para ralar, né? É muito interessante que você já vai acompanhando esses que sofreram quedas inesperadas. Você também não vai evitar as suas, não, tá? Traição, um filho que morre, um patrão que te sacaneia. É a vida, é isso aí, bicho. Eu diria até para ir já se preparando. Acusações, calúnias, né? Até com a polícia, né? Mesmo como escritor terrorista, né? É uma acusação e eu nunca esperava, né? Isso aí. Bora para frente. Boa noite, então. O Escorpião tá aos pouquinhos fazendo algum comentário. É por aí, viu? Você vai adquirindo, como é que chama? Facilidade de escrever as suas neuroses. Nós sempre temos que dar um novo significado à nossa vida. É isso aí. Tá chegando lá. A pesquisa da subjetividade gira em torno disso. Tá, querido grande amigo Escorpião, com esse nome aí, né? Deve ser terrível, né? Boa noite. Vamos desligar aqui, né? Para a gravação. A gente continua, né? Se tiver interessado, tem domingo a leitura, tá?